Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu tenho uma palavra abençoada para vocês, uma palavra que vai te mostrar que vale a pena acreditar nos planos do Senhor para sua vida e que você precisa permanecer firme na fé, mesmo quando as coisas não acontecerem do jeito que você planejou. Amém? E antes de começarmos, eu quero te pedir que se inscreva aqui no meu canal, clica no botão abaixo do vídeo inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ative esse sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Eu não sei se você sabe, mas todos os dias, às 6 horas da manhã, eu tenho feito a oração da manhã, tem sido maravilhoso, e à noite eu tenho feito a oração da noite às 8 horas. E tem sido uma bênção, eu tenho visto os depoimentos de vocês e eu fico tão feliz e agradecido a Deus por tudo que Ele está fazendo. E antes de começarmos a mensagem, eu quero fazer uma oração bem rápida com você. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia e pedir que o Senhor fale ao nosso coração através dessa mensagem. Oh meu Pai, quantas pessoas estão precisando de um milagre, precisando ouvir a Tua voz e obedecer, e que o Senhor possa realmente tocar no nosso coração, meu Pai. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. E para nós começarmos a palavra de hoje, eu quero ler com você uma passagem que está aqui em 1 Reis, capítulo 17, o versículo 1 ao versículo 3. Olha o que diz. Elias disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Irmãos, aqui nós vemos que Elias, ele entregou uma palavra dura para o rei Acabe. Esse rei Acabe foi um rei desviado, um rei que não queria servir a Deus, e para piorar a situação ainda, ele casou-se com uma mulher má, uma mulher terrível chamada Jezabel, que até hoje essa mulher é símbolo da maldade, símbolo de alguém que perseguia os cristãos, que matava os cristãos. Então ela era o próprio diabo encarnado. Essa mulher era terrível. E esse homem chamado Acabe, ele desobedecia a Deus, trazendo muita idolatria, muitas coisas erradas, e por isso Deus usou o profeta Elias para entregar uma mensagem dura de que não choveria nem cairia orvalho nos próximos anos. E eu imagino que Elias estava tão cheio de Deus, tão cheio de ousadia, que ele deve ter dito para o Senhor assim, Deus, vamos fazer com que esse homem pague por tudo que ele fez. Vamos fazer com que a família desse homem seja destruída agora. Que o Senhor possa me usar para destruir os profetas de Baal e que o Senhor revele o teu poder para que esse povo saiba que existe Deus em Israel. Mas irmãos, os planos de Deus nem sempre são os nossos. O plano de Deus com certeza era diferente do que aquele que Elias estava esperando. E como acabamos de ler aqui, a palavra do Senhor veio a Elias e Deus disse assim para ele, saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Sabe o que Deus estava querendo dizer, irmãos? Deus estava querendo dizer mais ou menos assim, Elias, as coisas não vão acontecer bem assim. Eu quero que você desapareça por um tempo e deixe a poeira baixar. Eu quero que você vá até aquele pequeno riacho chamado Querite e fique lá por um tempo até que eu te dê a próxima direção. Então foi um plano que Elias não estava esperando, porque Elias era um homem usado por Deus e de repente Deus falou para ele se retirar e para ele se esconder por um tempo. Só que Elias era um homem de fé, um homem obediente. Então ele foi para aquele lugar e ele ficou em total isolamento, ele ficou em silêncio, sozinho. E eu sei que isso não parece fazer muito sentido, porque Deus já tinha prometido para Elias que Deus iria derramar a fúria dele contra o rei de Israel, que não era fiel ao Senhor. Mas analisando a história dele, nós vemos que faz todo sentido sim. Deus muitas vezes, irmãos, Deus nos usa poderosamente e logo em seguida Deus nos retira, para que Ele possa trabalhar em nós por um tempo, para que Ele possa nos moldar, nos preparar e principalmente para nos capacitar para aquilo que vai vir pela frente. Então nós temos que estar preparados, por mais que a gente ache que já estamos prontos. E era isso que Deus estava fazendo com Elias. E talvez, irmão, algo também esteja acontecendo com você. Talvez por causa de um corte lá na empresa onde você trabalhava, agora você teve que ser dispensado. Talvez você tinha um ministério que estava florescendo, estava dando frutos, e de repente as coisas não saíram bem como você imaginava. Ou talvez por causa de uma doença, talvez por causa de um relacionamento que não deu certo.
Agora você acha que Deus não está na sua vida, que os planos do Senhor não se cumpriram, mas calma, meu querido irmão e minha irmã, os planos de Deus, eles sempre se cumprem. Se Deus te prometeu algo e veio da boca do Senhor, pode ter certeza, Deus não mente e Deus não promete algo que Ele não vai cumprir, tá bom? Jesus disse lá em João capítulo 15 que o Pai é o agricultor e que Ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos. E Ele disse assim, todo ramo que não dá frutos, o Pai corta. Mas se esse ramo já estava dando frutos, Ele poda, o que é bem diferente, porque Ele poda para que dê mais frutos ainda. Então, se algo aconteceu na sua vida, se um ciclo se fechou, se uma porta se fechou na sua vida, não é momento de você desanimar, reclamar, não é momento de você achar que Deus não está com você. Pelo contrário, o Pai está te podando para que você dê mais frutos ainda lá na frente. Amém? E pode ser que você não vai entender nada agora, mas esse não é o fim. É apenas um novo começo que Deus está fazendo na sua vida. Amém? Deus pode ter fechado uma porta porque Ele tem uma outra porta muito maior para abrir na sua vida. E você só vai saber disso se você perseverar em fé e se você continuar obediente ao Senhor. Glória a Deus. Então o que você tem que fazer? Você tem que aprender a esperar no Senhor e ser fiel a Ele. E você tem que saber de uma coisa, por mais que o tempo pareça não chegar, o Senhor não vai te desamparar, tá bom? Você pode estar no deserto, mas Deus Ele vai te suprir, Deus não vai deixar que nada falte na sua vida, tá bom? Eu quero ler com você os próximos versículos, aqui em 1 Reis, capítulo 17, o versículo 4 e 6. Olha o que Deus disse. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Glória a Deus. Irmãos, olha que coisa sobrenatural. Algo tremendo que Deus fez. Porque os corvos, eles são aves que se alimentam de carne. Mas Deus fez com que os corvos levassem pão e carne de manhã e de tarde para Elias. Justamente para mostrar que o Senhor é Deus, que Deus é o Deus do sobrenatural. Você, meu querido irmão que está sofrendo hoje, saiba que você já está vivendo o sobrenatural, porque só o fato de você estar de pé, com vida, mostra que o Senhor está com você. Amém? E se nós continuarmos lendo aqui o que aconteceu com Elias, nós vamos ver que mesmo depois que a água do riacho secou, por causa da falta de chuva, o Senhor continuou cuidando de Elias. Ele enviou Elias até uma cidade chamada Sarepta e fez com que uma viúva, que vivia naquele lugar com seu filho, desse de comer e beber a Elias, até que chegasse o momento tão esperado por Elias para enfrentar os profetas de Baal. Então 3 anos se passaram e o Senhor, enfim, ordenou que Elias voltasse àquele lugar e se apresentasse diante de Acabe para confrontá-lo. Eu quero ler com você aqui, 1 Reis, capítulo 18, o versículo 20 ao 24. Olha o que aconteceu. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um e cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu preparei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: O que você disse é bom. Olha isso, irmãos, que desafio, que ousadia desse homem de Deus. Elias chegou para aqueles homens e disse: Se vocês acham que Baal é Deus, então tá bom, que ele prove nesse dia. Mas se Deus é Deus, Deus vai derramar um fogo e ele vai mostrar e vai envergonhar todos vocês. Então naquele momento o povo teve a chance de se arrepender, de abandonar a idolatria, mas eles não quiseram se dobrar diante do Senhor. Então depois que Elias orou, Deus derramou fogo do céu, que consumiu todo aquele holocausto, aquele povo foi envergonhado, e Elias então prendeu todos aqueles falsos profetas e os matou. E isso me mostra uma coisa, irmãos, foi depois de um tempo de isolamento, um tempo onde parece que Elias estava perdendo tempo, parecia que Elias não estava sendo usado, mas tudo era propósito do Senhor.
porque depois disso tudo, Deus usou a vida dele de forma extraordinária, muito maior do que o profeta poderia imaginar. Mas isso só foi possível porque Elias aceitou passar um tempo difícil, de seca, longe da sua cidade e dos seus amigos. Então Elias abriu mão de tudo o que ele tinha para se preparar para o que o Senhor tinha planejado para ele. Amém? E a mesma coisa pode acontecer com você agora. Pode ser que você esteja passando por um deserto emocional, físico, espiritual ou financeiro. Mas saiba que Deus está usando esse período para te preparar, para te fortalecer para algo grandioso que Ele está prestes a fazer na sua vida. Amém? Então fica tranquilo, porque até que esse dia chegue, até que esse momento chegue, Deus vai suprir cada uma das suas necessidades. Glória a Deus. Irmãos, essa é a palavra que eu quis trazer para vocês. Eu creio que o Senhor tocou no coração de muitos. Não importa o tempo que a gente passe nesse momento de isolamento, o Senhor está nos forjando e nos preparando. E para isso nós devemos continuar firmes na fé e obedientes. Amém? Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe.